Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube e também pelo Instagram, acredito eu. Eu não sei se o pessoal, nós temos aqui então os nossos mentoriados, que estão nos vendo por aqui. Aqui pelo YouTube, depois o Leandro confere para nós o microfone, tá tudo ok. Pelo menos para mim aqui o retorno está funcionando. Não sei se o pessoal do Instagram consegue ver as questões. Eu não sei se tem como colocar embaixo aí, Leandro. As questões embaixo para eles verem. Se não conseguir ver as questões no YouTube, vamos colocar o link do YouTube. A gente coloca o link do YouTube, a galera entra e vê pelo YouTube o batidão de questões de história. Então você que já tomou seu café, já fez o seu lanche, e você que está aguardando isso lá pelo YouTube, ou então que você entrou pela plataforma, aproveita esse batidão de questões, que são questões sobre história, e vamos pegar aqui um período, que é um período colonial, que envolve um período pré-colonial e colonial, são as questões direcionadas de história. Gente, vocês não têm noção de como isso é importante para vocês chegarem na prova bem preparados. Tá? Eu tenho outra câmera aqui que eu acho que está passando, pelo menos me mandaram mensagem aqui na mentoria, Leandro, depois você só está funcionando uma câmera aqui. Beleza. Gente, eu estava falando que vocês não têm a noção da importância das questões direcionadas. História e geografia é muito grande, é muito grande. Não dá para você pegar aquele elefante branco que você compra, não tem aquele curso que você compra grande, aquele elefante branco, se coloca ele na sua sala e você não consegue digerir. Então você tem que estudar de forma direcionada. Você precisa entender o contexto da questão, e a partir do contexto da questão, você precisa de fazer algumas associações para poder responder. Não adianta, você pode fazer um curso de pós-graduação e lá fazer a questão de história e achar que vai... A banca de vocês é diferente nesse sentido. Nós analisamos muitas questões, tá? Então vem comigo aqui na tela, você que está nos vendo aí aumenta para eles aí, fazendo um favor. Você que está nos vendo pela plataforma, você já está vendo então as questões de história. Vamos lá para a primeira questão. E aí você vai ver que eu já trouxe para vocês, lá em cima, o tema, né? Presença francesa no Brasil colonial. Cara, isso aqui é uma questão certa de prova. Vai cair uma questão, das 20 questões de história, vai cair uma questão sobre a invasão francesa no Brasil. Foram duas, aliás. E a banca vai tentar te confundir nesse sentido, tá bom? Então vem aqui comigo e vamos fazer a leitura da nossa questão. Aí você, se você estiver assistindo na plataforma, para o vídeo, dá uma analisada e vê qual é a questão correta. Eu já venho com o gabarito e a gente pega e faz a explicação sobre essa questão para você aprender a responder de forma adequada e chegar na hora da prova de forma segura, tá? Vem comigo aqui na tela e vamos fazer a leitura. Então o tema nosso é presença francesa no Brasil colonial. A presença francesa no território brasileiro durante os séculos XVI e XVII revelou fragilidades da ocupação portuguesa e representou um importante desafio à consolidação do domínio lusitano na América. Em diferentes momentos, os franceses buscaram estabelecer núcleos permanentes de ocupação, contando inclusive com alianças indígenas para fortalecer sua permanência no território. Sobre a França Antártica e a França Equinocial, assinale a alternativa correta. Então veja que você que estudou o tema, você sabe do que se trata. Professor, what the hell is this? Eu nunca vi isso na minha vida. França Antártica, nunca vi o que é França Equinocial. É por isso que nós trouxemos aqui esse modelo de questões direcionadas. Por quê? Não adianta a gente fazer a questão, o objetivo aqui não é você fazer a questão, você que está nos vendo aí no Instagram, não é você fazer a questão e acertar ou errar, e não é o objetivo. O objetivo é você entender o contexto, é saber como que a banca cobra aquele tema. Então aqui ela está trazendo um contexto, ela fala do século XVI, fala do século XVII, fala que o território brasileiro estava frágil, né? A ocupação portuguesa não estava efetiva, e ela fala de dois nomes que talvez você nunca tenha visto falar, que é França Antártica e França Equinocial. Por isso que nós vamos ler as alternativas, te dar o gabarito, vamos explicar por que está certo
e por que está errado. Vem aqui comigo na tela e observe o seguinte. Primeira coisa, pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender. A banca aqui, presta atenção aqui, a banca, ela está exigindo um detalhe histórico e geográfico, ela está usando a geografia e a história sobre a ocupação francesa no Brasil. Por que um detalhe histórico e geográfico? Porque tem uma pegadinha muito comum em trocar os locais onde ocorreram as invasões. França Antártica e França Equinocial. Por isso que o aluno precisa aqui guardar, fazer essas duas associações básicas, bem simples, você não vai ter dificuldade nenhuma de entender isso aqui. Então, antes de a gente ler as alternativas, eu quero que você entenda primeiro essas associações. Aí a gente vai ler as alternativas, você vai ver que vai ficar bem facinho. Quer ver? Vem aqui comigo. Quando eu estou falando de França Antártica, é Antártica mesmo que se fala? França Antártica? Eu estou falando da primeira invasão da França que se deu lá no Rio de Janeiro, lá na Guanabara. Então você vai fazer essa associação, depois eu vou te explicar por que é França Antártica e França Equinocial, tá bom? Então, França Antártica, Rio de Janeiro. Aonde? Guanabara. Qual século? Século XVI, beleza? Então está aqui, ó, 1500, 1567. Quando você ouve a palavra França Equinocial, o que eu estou falando? Estou falando da invasão francesa, que foi a segunda invasão francesa, que foi lá no Maranhão. Lá em São Luís do Maranhão. Então, França Equinocial. Quando? Século XVII. Início do século XVII. 1612, 1600 até 1615, tá bom? Então, se você conseguir memorizar isso aqui, você já resolve boa parte da sua vida quando cair uma questão dessa aqui. Professor, por que França Antártica? Esse carinha aqui veio, falou, cara, vamos, né, nós precisamos, vamos invadir alguns países, né? Veio esse cara aqui, chamado Nicolas Durand de Villayon. Nicolas Durand de Villayon, acho que Villayon é com dois L's. Villayon. É igual aquele champanhe. Ele veio para cá em 1555, né? E ele aportou, então, 1555, com bastante gente, ali na Guanabara. Ele aportou na Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. E aí lá eles construíram um forte, e esse forte costuma cair em prova, chamado Forte Collier, com Y no final. Então, esse forte, eles construíram um forte, estabeleceram alianças, eles perceberam que eles precisavam de estabelecer alianças com aqueles grupos que estavam ali, que eram os indígenas. Esses indígenas que estavam ali eram os tamoios, isso também cai em prova, tá? Então a aliança foi feita com os tamoios, com esses indígenas. E a reação portuguesa foi o quê? A reação portuguesa a essa invasão foi a fundação de uma outra cidade, que é a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, lá em 1565. Por quem? Por Estado de Sá. Então, a gente tem o primeiro quadro, que é a invasão da França Antártica aqui no Rio de Janeiro, e temos o segundo quadro, que é a França Equinocial, tá bom? Aí, 2 anos depois, lá em 1567, mais ou menos, os franceses eles foram expulsos, os portugueses não deixaram barato, foram expulsos. Só que aí, depois de um tempo, a França decidiu voltar ao Brasil, só que ela voltou em outro momento, em outra região, que estava um pouco mais abandonada, que era onde hoje é o Maranhão, e essa data é o início aí do século XVII, 1612. Tá? Então os franceses eles vêm, fundam um outro núcleo, que é o Saint-Loup, e eles fundam esse núcleo, que hoje é a atual São Luís. Tá? Então eu já vi também cair em prova São Luís do Maranhão. Só que essa presença da França nesse ponto aqui, na França Equinocial, ela durou pouco, porque os portugueses eles já estavam se organizando mais militarmente, e aí ele se organizou mais e expulsou os franceses logo em 1615. Então as invasões elas não representaram um episódio ali isolado, eles demonstraram potências europeias com interesses, desejando participar
da colonização aqui das Américas, tá bom? Esse é o detalhe que a questão trouxe para vocês. Aí a gente vai para as alternativas. Então, se você entendeu o que é a França Antártica e a França Equinocial, eu acho que já está meio caminho andado. Você tem nas minhas aulas tudo muito bem explicadinho. Eu acho que já está na plataforma, se eu não me engano. Depois eu tenho que confirmar. Mas se você ver a aulinha, é bem rapidinha, você já mata todas as questões que caem. Vai cair, questão dessa aqui vai cair, com toda certeza vai cair uma questão sobre esse ponto, tá bom? De todas as análises que eu fiz, as estatísticas, eu cheguei à conclusão, eu não, né? Os meus agentes, e a gente tem um monte de agente, todas as análises que a gente fez, a gente chegou à conclusão que uma questão dessa aqui vai cair, beleza? Então vem comigo na tela e vamos fazer agora a leitura das nossas alternativas, né? Primeiro, letra A. Vamos lá na letra A. A França Antártica foi estabelecida na região do atual Maranhão e deu origem à cidade de São Luís, fundada pelos franceses no início do século XVII. Tá vendo? O que a banca gosta de fazer? Ela troca. França Antártica, o que eu falei para vocês? Vocês têm que fazer associação com Rio de Janeiro, tá? França Antártica, Rio de Janeiro, França Equinocial, São Luís do Maranhão. Tanto a França Antártica, letra B, quanto a França Equinocial foram experiências bem-sucedidas de colonização francesa que permaneceram independentes até o século XVIII. Você sabe que está errada porque os portugueses expulsaram os franceses nessas duas oportunidades, tá bem? Letra C, a França Equinocial foi instalada na Baía de Guanabara e teve como principal consequência a fundação da cidade de Salvador pelos portugueses. Nada a ver, né? Sempre tem uma questão bem esdrúxula, não tem nada a ver. A França Equinocial, nós estamos falando aqui lá da fundação de São Luís Maranhão, tá? 1612, 1615, não tem nada a ver com a Baía de Guanabara, muito menos com a fundação da cidade de Salvador. Letra D. A expulsão dos franceses da França Antártica ocorreu antes mesmo da fundação da cidade do Rio de Janeiro, não existindo relação entre esses dois acontecimentos. Pessoal, nada a ver por quê? A gente acabou de explicar o quê? O que ocorreu? Ocorreu, na verdade, o contrário. A fundação da cidade do Rio de Janeiro, ela está diretamente ligada ao quê? À necessidade de combater e expulsar os franceses que estavam instalados lá na Baía da Guanabara. Tá? Então, isso aqui é muito cobrado mesmo. Então, muito cuidado com essa pegadinha. Tá? Então, sobrou aí a nossa letra E, que é o nosso gabarito. A França Antártica foi instalada na região da atual Baía de Guanabara, enquanto a França Equinocial foi estabelecida na região do atual Maranhão, demonstrando o interesse francês em disputar com Portugal áreas estratégicas da América Portuguesa. Está aí, nosso gabarito é a letra E. Então, olha a importância de você estar atento a esses detalhes aqui quando cobrar um ponto específico da matéria. Que vai cobrar as invasões estrangeiras, isso vai cobrar. Nós temos várias invasões estrangeiras que ocorreram. Nós temos aqui no mapinha, para você que está vendo, não sei se o pessoal do Instagram consegue ver. Deixa eu tentar. Olha aqui. Ó. Aqui no mapinha nós temos várias invasões. Ó. França Equinocial, França Antártica. Aí aqui nós temos invasão dos holandeses, dos franceses, dos ingleses e franceses, dos holandeses aqui embaixo, dos franceses, a data. Isso aqui é um mapinha muito interessante para estudar e para colocar no seu material, tá bom? E o domínio português está aqui nessa parte de amarelo. Nós já tínhamos aqui o Tratado de Tordesilhas, né, que passava aqui, tinha um domínio espanhol, então passava mais ou menos assim. Então você lembrou da França Antártica e lembrou da França Equinocial, tá aí, não tem como você perder uma questão dessa. Tudo bem, pessoal? Então, vem aqui comigo na tela. Você que está fazendo a mentoria conosco, já toma o seu café, porque a madrugada vai ser pequena para nós. Aliás, o primeiro tema de redação, nós já mandamos para vocês, tá? Da mentoria. E você que quer fazer mentoria conosco, no link da bio, aí do Instagram, no link da bio, você vai lá na bio, tem lá o site nosso, explicando sobre a mentoria. Você que está aí no Instagram, você que está no YouTube, aqui, tem o link também do site, você vai lá, olha e vê como é que é a nossa mentoria. Nós temos aulas, principalmente as aulas com o professor Fábio Kiefer, de redação, porque redação, pessoal, é 1/3 da prova de vocês. Então, vocês precisam saber fazer redação. Muito importante mesmo você
aprender a fazer redação. E essa redação da mentoria, nós temos a devolutiva. Você manda para nós até 2 redações durante a semana, o professor corrige, e ele corrige redação por redação. Se precisar, ele para com você, ele vai te ensinar, vai pegar na sua mão para você aprender a fazer uma redação e chegar na hora da prova de forma mais segura. Tudo bem, pessoal? Então, vem aqui comigo na tela, vamos lá para uma outra questãozinha bem tranquila, só que com um detalhe bem que é cobrado bastante, tá? Então, muito cuidado aqui com esse tipo de questão. Aqui nós estamos tratando do tema da ocupação colonial aqui, ó, do Estado do Espírito Santo. Eu trouxe essa questão de propósito aqui, não é aula de História do Espírito Santo ainda, mas eu trouxe porque a banca costuma cobrar alguns fatos, não um fato isolado. Então você precisa entender a função histórica que está por detrás disso aqui. Quer ver? Vem comigo na tela e vamos fazer a leitura primeiro da questão. Você que está nos assistindo no YouTube, vem aqui comigo. Já toma o seu café. Estou vendo ali que a Aline está ali falando conosco. E Aline, meu professor, é muito café? É muito café, professor. Eu já virei madrugada estudando, mas hoje a gente vai virar não, daqui a pouco a gente já está indo embora, já termina isso aqui e a gente já vai descansar para amanhã, tá bom? Porque a prova de vocês está chegando. Vem comigo aqui na tela e vamos fazer a leitura aí. Você que está na plataforma, vamos fazer a leitura comigo. Eu queria que o pessoal do Instagram pudesse ler as questões, eu não consigo colocar para eles. Como é que eu faria isso aqui? Será que se eu colocar o telefone aqui ou então colocar a GoPro, será que se eu colocar a GoPro virada para lá eu consigo fazer? Que aí o pessoal faria a leitura também, né? Mas pessoal, vocês que estão no Instagram aí, entra lá no link do YouTube e acompanha a gente, tá bem? Vamos lá. Questão. A ocupação da capitania do Espírito Santo ao longo do período colonial esteve relacionada aos objetivos da coroa portuguesa de garantir a posse efetiva do território e fortalecer sua presença na América. Nesse contexto, a doação da capitania a Vasco Fernandes Coutinho, em 1534, adquiriu importância principalmente em razão de... Olha só o que a banca trouxe para vocês. Isso aqui, gente, questão clássica. Questão clássica. Deixa eu ver se eu trouxe até trouxe aqui o esqueminha para ficar melhor para vocês. Mas olha só, muito cuidado, por quê? Porque a banca, quando ela traz uma questão dessa, ela não costuma cobrar um fato isolado. Ela geralmente mistura os fatos, né? Ela cobra ali, por exemplo, uma função histórica daquele momento dentro do projeto colonial português, por exemplo, dentro do mercantilismo, é assim que ela faz. É uma questão que vai exigir de você compreender o contexto de quê? Da criação das capitanias hereditárias, tá? Por quê? Olha o que ele já vem falando, ó. Já entra falando das capitanias hereditárias, ó. A ocupação de quê? Da capitania do Espírito Santo. E aí você tem que fazer a ligação, ocupação capitania do Espírito Santo. Como você está fazendo prova, você vai fazer uma prova para o Estado do Espírito Santo, capitania do Espírito Santo, você tem que lembrar de quem? Além dos objetivos, você tem que lembrar de quem? De Vasco Fernandes Coutinho e 1534. Isso aqui não tem como você fugir disso. Tá? É uma questão que vai exigir você compreender isso. Então a banca aqui, ela não está perguntando quem foi Vasco Fernandes Coutinho. Não é essa a pergunta. Tá? Porque a banca ela vem e fala assim, vem cá, por que Portugal decidiu entregar parte dos territórios a essas pessoas, que eram chamadas de donatários? Por quê? O que aconteceu? Então vem aqui comigo na tela. Antes de nós lermos as alternativas, quando nós estudamos ali o início da colonização, o que nós percebemos? Que Portugal ele estava enfrentando alguns problemas muito importantes. Ó, vem aqui comigo na tela, eu trouxe o mapinha das capitanias hereditárias. Portugal enfrentava vários problemas. Aliás, quem está crescendo, né? Vocês já repararam? Quem está crescendo muito, parece que os problemas vão diminuir, não, os problemas aumentam. Portugal, quando ele ganhou o mar, quando ele passou do bojador, ganhou o mar, ele enfrentou muitos problemas. Ele ficou muito rico, enfrentou muitos problemas. Tinha a Espanha, que era um outro império, depois tinha outros países crescendo também, como a França, a Holanda,
Então, Portugal estava enfrentando muitos problemas quando ele veio para cá também. E aqui, um dos problemas que ele enfrentava era o quê? Eram as invasões estrangeiras. Coloquei aqui para vocês, ó. Eram as invasões estrangeiras. Era um dos principais problemas. Comércio ilegal, que era realizado pelos franceses, né? O Brasil tinha uma extensão territorial muito grande, até hoje tem, né, continental, e não tinha como fiscalizar toda a costa do Brasil. E aí houve as invasões, houve aí a extração de madeira, por exemplo, pela França, para poder a extração de outras riquezas para poder vender na Europa, tá? E então houve essa necessidade de transformar a posse, que era uma posse teórica, em uma ocupação efetiva. E aí é por isso que surgiu o quê? O sistema das capitanias hereditárias. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo bem? Aqui é muito simples, não tem dificuldade. O que eu quero que você entenda é esse contexto para você aprender a fazer a questão. Tá? Então, houve essa necessidade de quê? De criar as capitanias hereditárias. Quais eram os objetivos da coroa? Quem consegue falar aí para mim? Cadê meu chat aqui? Deixa eu ver meu chat. Quem consegue falar quais eram os objetivos da coroa? Eu já coloquei na tela ali para vocês, né? Aí não vale. Ó, a Aline falou ali, ó. Tá na tela, ela falou. Quais eram os objetivos da coroa? Primeiro, combater as invasões estrangeiras, explorar o território, que era muito grande, estimular o povoamento, organizar os núcleos ali coloniais, que era muito grande. O Brasil não é como hoje nós estamos vendo, tinham núcleos coloniais. E aí, o outro objetivo era, com isso, iniciar as atividades agrícolas de forma permanente. Então, aqui, se você olhar bem, eu coloquei um mapinha aqui das capitanias hereditárias, coloquei aqui o marco inicial dessa colonização que ocorreu aqui a partir de 1530, se vocês estão vendo aí, com uma expedição comandada por Martim Afonso da Silva. Nome obrigatório, você tem que saber, tá? Pessoal, alguns nomes é necessário saber. Martim Afonso da Silva, então iniciou aí um processo de colonização efetiva. Antes estávamos em qual período? Estávamos no período do Brasil pré-colonial. Então, no Brasil colônia, nós estudamos um período do Brasil pré-colonial e o Brasil colônia efetivamente, tá bom? Então, nos 30 primeiros anos, o Brasil não queria nem saber de ocupar o território, enfim, só queria extrair. Por quê? Por conta do pacto colonial, da ideia do mercantilismo, né, que vigia na época desse sistema de extrair a riqueza para poder ficar cada vez mais rico e vender as coisas para a Europa. Porque Portugal, naquela época, estava ocupado com o quê? Estava ocupado com as Índias, né? Então, aqui foi o momento em que se iniciou esse projeto de ocupação efetiva do território brasileiro com essa expedição comandada por Martim Afonso da Silva. E essa expedição, ela fundou uma vila. Eu ia perguntar aqui no chat, mas eu já coloquei na tela, tá aqui, ó, tá na tela. E aí vocês iam acertar, e não vale, né? Essa expedição, ela veio... e houve a fundação de uma vila. E essa vila, apesar de alguns historiadores, eu tenho até alguns historiadores aqui que falam que não foi São Vicente, né, a primeira vila, mas é considerado São Vicente em 1532, tá? A fundação da Vila de São Vicente, aqui está a representação da imagem, a Vila de São Vicente em 1532, como um projeto aí de ocupação efetiva, tá bom? Então, 1532. Só que aí, a questão, ela pergunta o quê? Do Espírito Santo, da capitania do Espírito Santo. Então, é justamente dentro dessa lógica que vem e surge Vasco Fernandes Coutinho, que recebe a capitania, não era capixaba ainda, né, mas recebe a capitania do Espírito Santo. Então, foi nesse contexto que surgiu. Agora sim, você entendendo o contexto, entendendo essa ideia, entendendo essa divisão que vocês estão vendo aqui na tela, ó, a divisão que foi feita, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são várias capitanias, ó. São várias capitanias. O Brasil ele foi recortado do jeito que está aqui, ó. E esses recortes aqui eram chamados de capitanias. Dentro das capitanias, nós tínhamos as sesmarias. Né? O dono da capitania distribuía também para pessoas que queriam explorar. Enfim, esse sistema não deu muito certo. Na aula, nós falamos bem disso, porque isso aqui é uma questão certa de prova para vocês. E não deu muito certo o sistema de capitanias hereditárias, tá bom? Então vem aqui, agora que você entendeu o contexto, agora a gente pode fazer uma leitura decente e aprender a resolver a questão, beleza? Letra A.
Nesse contexto, a doação, então, da capitania de a Vasco Fernandes Coutinho, em 1534, adquiriu importância principalmente em razão de. Ele está perguntando qual a importância que essa capitania teve. Aí vem e fala, letra A, em razão da existência de grandes reservas de ouro e prata já identificadas pelos portugueses na região desde o início da colonização. Gente, a gente sabe que o Espírito Santo ele não foi inicialmente ocupado por conta da descoberta de ouro. O ciclo do ouro, na verdade, ele só vai ocorrer muito tempo depois, principalmente aonde? Em Minas Gerais, e não no Espírito Santo. Tá? Então, nós não estamos aqui no ciclo do ouro ainda. Está errada a nossa letra A. Letra B. Da necessidade de criar um centro manufatureiro capaz de abastecer economicamente as demais capitanias da América Portuguesa. Pessoal, não existia um projeto aqui de industrialização das capitanias. Não tinha isso, de industrialização da colônia. Não havia essa ideia. A ideia era mercantilista, era extração. A economia portuguesa ela estava inserida nessa lógica mercantilista e no pacto colonial. Tá? Então não tinha aí essa coisa de manufatureiro, abastecer economicamente. Aqui você tem que lembrar aqui da lógica mercantilista, tá bem? Lógica mercantilista. Outra palavrinha que você precisa saber aqui bem é pacto colonial. Pacto colonial. É isso aí, William. Isso aí, tá vendo? O William ele tá atento. É isso aí, pacto colonial. Sempre cai, né? Sempre cai isso aí. Parabéns. Letra C. Do interesse português em transferir para o Espírito Santo a capital administrativa da colônia anteriormente instalada em Lisboa. Gente, um absurdo. Sempre vai cair uma questão absurda, né? Lisboa nunca deixou de ser a capital ali do reino. Óbvio, o Espírito Santo jamais foi cogitado. Sempre tem uma questão absurda. Da predominância de rotas comerciais internacionais que ligavam diretamente o litoral capixaba ao comércio oriental das Índias. Olha só. Presta atenção aqui comigo. Vem comigo na tela e olha o seguinte. Olha essa letra D. O comércio oriental, ele continuava, tá? O Brasil, o Portugal, ele estava na rota indo para as Índias, pelo menos é o que nós aprendemos quando a gente está estudando história, todo mundo aprende dessa forma. Ele descobriu, entre aspas, né? Descobriu o Brasil. Então, esse comércio oriental, ele continuou sendo importante para Portugal, mesmo com a descoberta do Brasil. Aliás, a descoberta aqui não foi uma descoberta de, oh, meu Deus, agora nós estamos ricos. Não, não foi. O objetivo de Portugal era ainda as Índias. Tá? Só que o Espírito Santo ele não teve relevância nesse contexto, de fazer essa conexão direta com as Índias. Então, não teve. Ali nós vamos parar e manufaturar os produtos para poder levar. Não teve nada disso. Eu já vi questão cair dessa forma, tá? A questão, ela trata aqui da ocupação colonial da América Portuguesa. Então, não tem nada a ver com esse contexto, né, de inserir o Espírito Santo numa rota privilegiada, numa rota comercial internacional, não tem nada a ver. E sobrou para a gente, então, a letra E, que é o nosso gabarito, provavelmente, né? Vamos lá. Principalmente em razão da necessidade de ocupar, defender e integrar o território à colonização portuguesa diante das ameaças estrangeiras e das dificuldades de controle da costa brasileira. Pessoal, exatamente. A criação das capitanias, não só do Espírito Santo, a capitania do Espírito Santo entrou nessa lógica, foi para quê? Foi para esses objetivos aqui, ó. Tá? Principalmente esses objetivos. Foi para quê? Ocupar o território, para garantir a posse da terra, a posse efetiva, né? Não só no papel, a posse efetiva, fortalecer ali a defesa principalmente do litoral, né? E também reduzir as invasões, as tentativas de invasões estrangeiras. Então esse foi um dos objetivos, não tem como fugir aí. Mas aqui a gente já fez uma boa revisão desse período. Eu acho que se cair alguma questão nesse sentido, você já vai estar bem lapidado em relação a isso, tá certo? Vem comigo aqui na tela e vamos tratar de uma questãozinha também interessante, que é sobre o início da colonização portuguesa. Sempre cai alguma questão nesse sentido, tá? Ao longo das primeiras décadas do século XVI, Portugal manteve uma presença relativamente limitada no território brasileiro, concentrando-se principalmente na exploração do pau-brasil. Entretanto, a partir da década de 1530, a coroa portuguesa passou a adotar medidas voltadas para a ocupação efetiva da colônia. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. Olha só que questão linda. Questão linda, tá? Muito bem elaborada a questão. Ele já vem falando aqui, ó, das primeiras décadas do século XVI, tá vendo?
né? Portugal manteve o quê? Manteve uma presença limitada no território. Tá? Só a partir da década de 30, olha só que questão linda para você revisar, a coroa portuguesa passou a adotar medidas voltadas para a ocupação efetiva da colônia. Então veja, pessoal, que aqui a questão ela vai no fundamento da nossa história, tá? Que é o início, né, pelo menos o início do fundamento da nossa história, que é a ocupação efetiva do território aqui, que deu origem ao que somos hoje. Tá? Então você precisa entender como que se deu isso, e eu não sei se eu trouxe aqui o esquema, tá aqui, ó. Eu trouxe para você que está me vendo da plataforma, você que está me vendo também aqui do YouTube, pessoal do Instagram, não sei se consegue, mas aqui você precisa entender uma sequência. Entendendo essa sequência, teve uma menina do Instagram que ela pediu para. Tava tremendo a câmera. Eu acho que é por conta da espuma. Deixa eu ver se dá. Acho que tá melhor, né? Vamos ver. Melhorou? Acho que melhorou, né? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Então, é uma questãozinha boa para a gente revisar, tá? Muito boa para revisar. Vem comigo na tela. Eu quero que vocês entendam essa sequência cronológica aqui que eu coloquei. Entendendo essa sequência cronológica, a gente vai voltar na questão e vai ler as alternativas, você vai ver que é bem tranquilo. Uma questão fácil, bem tranquilo. Primeira coisa, 1500, chegada de quem? De Pedro Álvares Cabral. Pelo menos em tese é o que nós aprendemos, o que houve, né? Os livros de história nos contam que houve a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. E de 1500 a 1530, nós chamamos esse período de quê? Brasil pré-colonial, porque não houve efetivamente uma colonização, tá? Lembra de Martim Afonso da Silva? 1530, então, ali que houve a efetiva colonização, tá? 1530, expedição de quem? Martim Afonso da Silva, eu estou pensando aqui no presidente Lula, Martim Afonso de Souza. Então, você lembrou disso, você já mata bastantes questões sobre esse ponto. De 1530. Então, a partir de 1530, nós tivemos o início desse processo de colonização que ele fala. Olha, sobre esse processo, olha o que a banca, questão muito bem elaborada, sobre esse processo, que processo? O processo de colonização. É assim que você faz a leitura da questão. Depois, lá em 1532, nós tivemos o quê? A fundação de quê? De São Vicente. De São Vicente. E aí, a gente, nesse contexto das capitanias hereditárias, nós aprendemos sobre as sesmarias, que eram as distribuições das terras que eram feitas pelos donatários, beleza? Então nós tínhamos lá o Brasil, mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu estou bom para desenho. E aí aqui nós tínhamos aqui as capitanias. E aí dentro dessas capitanias tinha alguns pedaços de terras que eram não doados, né? Porque as capitanias já eram doadas, mas esses pedaços de terras aqui eram de responsabilidade de outras pessoas, e isso aqui se chamava sesmarias. Tá bom, pessoal? Não tem como errar esse detalhe, beleza? Distribuição das terras. Aí depois nós entramos no ciclo da cana-do-açúcar, que foi o início aí da principal atividade econômica da colônia, tá bom? É assim que se estuda, é assim que se aprende a fazer questão. Agora vem comigo na tela, e vamos responder as alternativas. Primeiro, letra A. Você fez esse exercício comigo, fez essa ordem cronológica, o Leandro, sim, Leandro fez uma observação importante. O pau-brasil, isso, o pau-brasil no período pré-colonial, isso aí, muito bem, Leandro. Isso aí. O período pré-colonial, pau-brasil. Depois a gente entra no ciclo da cana, depois entra no ciclo do ouro. É isso aí, muito bom. Pessoal, então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui, entendendo essa ordem cronológica. Até ali 1530, Portugal, qual era a visão de Portugal para com o Brasil? Ele olhava para o Brasil e via o quê? Ele via apenas uma área grande de terra que fazia parte do seu império. Então, o foco continuava aonde? O foco continuava no comércio oriental, especialmente aonde? Nas Índias. É por isso que durante o Brasil pré-colonial,
A principal atividade econômica foi o quê? A exploração do pau-brasil, como o Leandro mencionou, sem criação de estrutura nenhuma administrativa mais complexa para poder fazer esse trânsito aí do pau-brasil. Porque era muito simples. Tirar pau-brasil, para quem não sabe, não era só a madeira, era a tintura, né? Que servia para levar para a Europa, para tingir tecido e várias outras coisas. Tá? Essa situação começou a mudar quando? Quando Portugal olhou e ele percebeu que ele precisava ocupar efetivamente o território. O áudio está estourando, não sei porquê ali, ó. Leandro. Agora melhorou. E aí, por quê? Por que ele precisava ocupar o território? A gente fez uma listinha. Porque os franceses, frequentemente franceses, principalmente os franceses, né, vinham para o território, para o litoral ali do território brasileiro, realizavam o comércio do pau-brasil e chegavam aí a tentar estabelecer alguns núcleos de ocupação no território, ali em conluio, né? Eu falo conluio, mas na verdade é uma associação com os índios, né? Com os indígenas. A gente não fala mais índio, tá, gente? A gente fala indígenas. Você que está nos vendo no Instagram, indígenas. E esses indígenas eram os tamoios, tá? E, enfim, ao mesmo tempo, o território brasileiro ele apresenta um potencial econômico um pouco mais crescente. A Índia, depois a gente vai ver que começa a decair, e aí nesse contexto a coroa vem, envia uma expedição. Essa expedição é coordenada pelo Martim Afonso de Souza, quando? Em 1530, e aí sim é uma das associações mais importantes que você tem que ter na sua prova, que foi o início da colonização, tá bom? Início da colonização, 1530, Martim Afonso de Souza, nesse contexto todo. Beleza? Então vem comigo na tela. Letra A. A expedição de Martim Afonso de Souza teve como principal objetivo localizar jazidas de ouro, prata, semelhantes às encontradas pelos espanhóis na América. Nada a ver, né? Nós acabamos de falar o quê? Aqui. A busca de metal precioso não era nem de longe o objetivo, apesar de haver a possibilidade de pensar na possibilidade, não tinha esse objetivo ainda. Os objetivos centrais eram o quê? Era combater invasões estrangeiras, era ocupar o território, era estimular o povoamento, desenvolver algumas atividades econômicas de forma mais permanente. Tudo bem, gente? Tá? Então, letra A está errada, a letra B. A fundação da Vila de São Vicente representou uma iniciativa isolada, sem relação com o processo de ocupação e defesa do território. A gente acabou de falar o quê? Que a fundação de São Vicente, ela possuiu uma importância histórica muito grande, porque ela está diretamente ligada aqui ao esforço português de quê? De consolidar a presença aqui na América, com a vinda de Martim Afonso de Souza, tá bom? Então ela é considerada, por isso a primeira vila, pelo menos oficialmente, né? Oficialmente, porque não foi São Vicente, foi outra vila, eu esqueci o nome. Mas oficialmente São Vicente é considerada a primeira vila, então aí está errada a letra B. Letra C. O início da colonização portuguesa esteve relacionado, olha só, início da colonização portuguesa esteve relacionado à necessidade de combater invasões estrangeiras, estimular o povoamento, desenvolver atividades econômicas permanentes na colônia. Tá aí nosso gabarito, é a letra C, acabamos de falar. Você vê que quando a gente faz uma revisãozinha pequena, não é uma aula, você consegue responder a questão muito, muito tranquilamente, muito... Você não tem tanta dificuldade. Então é importante você fazer essas questões direcionadas. Isso aqui, pessoal, me ajudou muito a passar nos concursos. Eu sempre fazia isso, direito internacional, direito penal, quando eu estudava, direito processo penal. Eu fazia muito isso e ajudou muito, muito mesmo. Tá? Letra D. A distribuição das sesmarias tinha como principal finalidade impedir a produção agrícola e concentrar as atividades econômicas exclusivamente no comércio marítimo. Nada a ver, né? A distribuição da sesmaria teve outro objetivo. A gente acabou de falar, as terras muito grandes, as capitanias hereditárias eram muito grandes, então a intenção era incentivar a ocupação territorial. Como? Pegando e distribuindo aquele pedaço de terra que eles recebiam, e aí essa distribuição, essas terras menores ficaram conhecidas como sesmarias. Beleza? Letra E. A expedição de Martim Afonso de Souza ocorreu ainda durante o período pré-colonial, mantendo a política portuguesa de simples exploração do pau-brasil, sem promover mudanças significativas na ocupação territorial. Nós acabamos de falar o quê? Que essa expedição de Martim Afonso de Souza foi que deu início aí ao período colonial, efetivamente. Tá bom? Então, ela não ocorreu ainda durante o período pré-colonial. Na verdade, ela deu início, ela iniciou uma pegadinha clássica, sempre cai isso. Essa expedição, ela marca exatamente o fim do período pré-colonial, tá? Dessa lógica, né, do período pré-colonial.
Então, a partir desse momento, Portugal ele passa a desenvolver aqui um projeto um pouco mais organizado. A gente vai ver que não foi tão organizado assim, porque não deu certo. As capitanias hereditárias não deram muito certo. Mas, nesse momento, foi que se iniciou o período colonial mesmo efetivo do Brasil, certo? Então, vem comigo aqui na tela e vamos para a próxima questão. Na plataforma, vocês não conseguem ver na plataforma? Ok, estão vendo na plataforma? Vem comigo na tela. Aqui estamos tratando já das capitanias hereditárias e do governo geral. Importantíssima essa questão aqui. Tenho certeza que isso aqui pode cair na sua prova. Certeza absoluta. Eu trouxe até um cronogramazinho aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, vem comigo na tela e vamos fazer a leitura. Ó. A implantação das capitanias hereditárias em 1534 é uma questão que já ajuda você a revisar. Representou uma das primeiras tentativas da coroa portuguesa de promover a ocupação efetiva do território brasileiro. Contudo, poucos anos depois, Portugal decidiu criar o governo geral, modificando significativamente a estrutura administrativa da colônia. A criação do governo geral em 1549 pode ser interpretada como, olha só, então ele trouxe dados aqui. Ele falou da implementação das capitanias hereditárias quando? 1534. E aí foi o quê? Foi uma tentativa da coroa portuguesa de promover o quê? A ocupação efetiva do território. Depois, ele criou o quê? O governo geral. Quando? 1549. Então, olha que você precisa fazer na sua mente, no seu caderno, você precisa pegar e fazer esse cronogramazinho aqui que eu trouxe para vocês. Ó. Muita atenção. Primeiro, ó, 1534, capitanias hereditárias. Antes de entrar na questão, nós vamos entender isso aqui. Aí sim a gente vai para as alternativas. Observe o seguinte, presta bem atenção aqui. Porque muitos alunos, quando eu estava dando aula sobre esse tema, eles perguntaram, eles confundem as capitanias hereditárias, pelo menos eles entendem que as capitanias fracassaram e depois com o governo geral, com a implementação do governo geral, o aluno entende que as capitanias hereditárias acabaram. Isso é um erro clássico e sempre cai em prova, tá bom? E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a coroa portuguesa, ela percebeu que a entrega das terras, que eram terras muito grandes, né, as faixas de terra muito grandes, ela percebeu que a entrega aos donatários não foi suficiente para poder garantir a ocupação e a defesa da colônia. Então a coroa olhou, olha, não está dando certo. Então a maior parte das capitanias hereditárias enfrentava muitos problemas por conta dessa extensão, que era a falta de recurso financeiro, o isolamento geográfico, principalmente por conta dos indígenas. As pessoas ficavam isoladas. Imagina, hoje você está numa fazenda, você já fica isolado, imagina antes. Né? Então tinha muitos ataques indígenas, os caetés, né? Nós temos tantos exemplos. O bispo Sardinha, não sei se eu já contei esse exemplo para vocês, que ele foi devorado, né, no ritual antropofágico. Enfim, dificuldade de comunicação, ausência de apoio da coroa, enfim. E aí, diante desse cenário, o que aconteceu? Diante de tudo isso aqui, o que a coroa fez? A coroa vem e cria um novo sistema administrativo. Então, o governo geral, na verdade, ele é um sistema de administração do território. Tá? Então, o governo geral ele não vem e substitui o sistema de capitanias hereditárias. Ele é um novo sistema administrativo que ele vem para poder tentar organizar. E as capitanias, elas continuam existindo. O que mudou aqui? Foi a criação de uma espécie de autoridade maior, que foi uma autoridade encarregada de administrar a colônia. Beleza? Então, houve uma concentração. Então, esse sistema aqui é um sistema administrativo. Então, as capitanias hereditárias, elas se reportavam para quem agora? Elas se reportavam para o governo geral e não mais para Portugal, tá certo? Então, o que houve aqui? Houve uma centralização. Centralização. Sempre cai isso aqui, gente. Sempre cai, tá? Então, qual foi o objetivo do governo geral? Centralizar, fiscalizar, defender, administrar, tá? Sem acabar
sem acabar imediatamente com as capitanias hereditárias. Tudo bem? Entendeu esse contexto? Agora sim você é capaz de ler a questão e fazer a questão de forma bem tranquila. Quer ver? Vem aqui comigo na tela. Letra A. A criação, então, a criação do governo geral em 1549 pode ser interpretada como a extinção completa das capitanias hereditárias. A gente acabou de ver. Se você não tivesse visto isso, professor, mas isso aí eu acabei de ver, fica fácil. Não, isso as questões direcionadas, elas são justamente para isso, para você aprender o tema fazendo a questão. Depois você vai fazer várias questões sobre o tema. E aí você vai lembrar das revisões, tá? Então, é óbvio que você vai acertar, porque eu acabei de te dar uma aula. Se você não acertou, é porque tem alguma coisa errada. Tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, olha a importância de estudar isso aqui dessa forma. Tá? Então, a extinção completa, não teve extinção das capitanias hereditárias. Isso aqui é para você revisar depois também. Não teve extinção. Então, corta, letra A. Letra B. A substituição do projeto colonizador português por um modelo baseado exclusivamente no comércio marítimo e no extrativismo vegetal. Nada a ver, né? O governo geral, ele na verdade, ele não representou um retorno aqui ao modelo lá pré-colonial. Na verdade, ele vem e transforma, ele estabelece um processo de colonização portuguesa. Isso aqui é muito importante você saber. Tá? Então, o governo geral, ele estabelece um novo processo, aqui, processo de colonização. Tá? Não veio só para dar ordem, ele veio estabelecer realmente um processo de colonização. Beleza? Então, errada também, passa a régua. Letra C. O reconhecimento de que a economia açucareira havia fracassado, tornando necessária a adoção de uma nova atividade econômica na colônia. Nada a ver, né, gente? A economia do açúcar, a economia açucareira, ela estava se consolidando lá em outras áreas, especialmente em Pernambuco, ali naquela parte lá. Não tem nada a ver. Aqui a letra C não foi o fracasso do açúcar que levou à criação do governo geral. Nós temos outro contexto da economia açucareira. Então, o governo geral ele veio para outra coisa. Ele veio para centralizar e para organizar a colônia e efetivar, de fato, o processo colonial. Certo? Então, não tem nada a ver com a crise do açúcar, com a crise do ouro, não tem nada a ver isso. Eu já vi várias pegadinhas nesse sentido. Letra D. Uma tentativa de fortalecer, então, a criação do governo geral pode ser interpretada como uma tentativa de fortalecer a presença portuguesa no Brasil por meio da centralização administrativa, sem eliminar formalmente o sistema de capitanias hereditárias. Linda questão, linda questão. Letra D, tá aí nosso gabarito. Justamente, falou em centralização, falou em governo geral, 1549, lembra disso. Tá? Faça esse brainstorm, lembrou disso, você não erra a questão, mas nunca mais sobre esse tema aqui. Tá? Então, é o nosso gabarito, é a letra D, tá bom? Letra E. O governo geral representou uma medida destinada principalmente a ampliar a autonomia política dos donatários, reduzindo a interferência da coroa nos assuntos coloniais. Nada a ver, né? O governo geral, na verdade, ele ampliou a presença da coroa nos assuntos coloniais. Por quê? Porque ele veio para dentro. Você lembra aqui da centralização? Olha o que aconteceu. Ó, ele veio e ele centralizou ainda mais. Então, esse sistema centralizou ainda mais aqui e não deu nenhum poder a mais para os donatários, não teve nada de aumento de controle administrativo, controle político aos donatários. Pelo contrário, tá? Muito bem, pessoal, seguindo adiante, mais uma questãozinha bem legal para a gente, sistema colonial português e colonialismo mercantilista. Tá aí o nosso querido Leandro, nossa querida Aline. A Aline tá aí, ó, no café. No café. A Juliana tá falando ali. Não conseguiu terminar essa parte, né? Realmente é grande. Mas por isso que eu estou trazendo as questões, Juliana. Essas questões direcionadas, justamente para vocês não precisarem ler aquele material todo grande, assistir todas aquelas aulas, para você otimizar seus estudos, porque realmente é muito grande. E isso aqui é só o começo, né? Da parte de história. E tem geografia ainda que é grande. Fica tranquilo que vai dar certo, toma mais um café e faz igual ali.
Vamos lá. Então vem aqui comigo, pessoal. Vem comigo na tela. Estamos aí. Nossa questãozinha. Deixa eu ver o número da questão, que aqui eu não coloquei a questão. Acho que, não sei se é a 15. Deve ser a 15, né? 15 ou 14. Ao analisar a estrutura econômica implantada por Portugal no Brasil durante os séculos XVI e XVII, um historiador afirmou que a colônia foi organizada para produzir riquezas destinadas prioritariamente à metrópole, dentro de um sistema que limitava sua autonomia econômica e subordinava sua produção aos interesses do comércio europeu. A afirmação apresentada refere-se a um modelo colonial caracterizado pela combinação de. Gente, o que a questão quer de vocês aqui? Questão simples, fácil, mas que você precisa ter atenção. O que a questão quer? Ela quer saber qual era o modelo, principalmente o modelo econômico que havia aqui. Então, ela cobra basicamente a essência do sistema colonial português. Se você entender essa lógica, você resolve todas as questões que envolvam ah, essa análise aqui, a estrutura econômica que foi implementada aqui. Entendeu essa lógica? Acabou. Você não perde mais questão. Beleza? Então, como que Portugal organizou economicamente o Brasil? A resposta é muito tranquila. Vem aqui comigo na tela e presta bem atenção, memoriza isso aqui, não erra nunca mais. Nunca mais você vai errar uma questão dessa. Tá? O Brasil ele não foi organizado inicialmente para poder se desenvolver, tá bom? Ele foi organizado para poder fazer o quê? Para poder enriquecer a metrópole, a coroa portuguesa. Então a ideia central é essa. Por isso que a colonização portuguesa, ela está inserida o quê? Dentro da lógica do que a gente chama de colonialismo mercantilista ou mercantilismo. Beleza? Então, essa colônia de exploração, que foi diferente lá dos Estados Unidos, está numa lógica aqui, ó, lógica mercantilista. Lógica mercantilista. Tem que lembrar disso, tá bom? Essa era a ideia. Então a colônia existia para quê, professor? E aí a lógica mercantilista, eu trouxe aqui alguns detalhes para você poder responder a questão de forma bem tranquila. Essa lógica aqui, ela existia para quê? Primeiro, para fornecer as matérias-primas que eram extraídas aqui, fornecer matéria-prima para quem? Para a coroa. Para poder fazer o quê? Manufaturar. O que é manufaturar? É pegar a matéria-prima, melhorar ou adaptar ou criar um produto a partir daquela matéria-prima e vender aquilo mais caro. Ou vender aqui para cá ou vender para a Europa. Tá? Produzir coisas para poder exportar, gerar arrecadação, fortalecer economicamente a metrópole. Tudo era relacionado à metrópole. As características aqui se encaixam, então, nessa lógica. Primeira coisa, latifúndio. Por que latifúndio? Por que latifúndio? Responde aí, Juliano. Juliano sabe porque ele falou que ele leu o material. Por que latifúndio? Pode responder. Aqui na tela, ó, no meu. Isso, exatamente. Porque exigia, exigia-se aqui, ó, para poder fazer essa produção, exatamente, o Juliano está certo. Ele falou muita terra, né? São grandes extensões de terra. Exigia-se muita terra, tá certo, né? Mas exigia o quê? Grandes extensões de terras. Então, o que é latifúndio? Não é uma fazendinha, uma chácara, são grandes extensões de terra. A outra característica importante é o quê? Monocultura. Por que monocultura? A Aline vai responder. Por que monocultura, Aline? Isso, tá certo, tá certo. Exatamente, exatamente, exatamente. Por que monocultura? Por quê? Para poder se especializar em um produto. E isso fica mais fácil para você se especializa em um produto e isso fica mais fácil para você melhorar, adaptar as exportações, né? Enfim. E qual foi essa monocultura? Foi o açúcar. Muito bem, hein? Parabéns. Foi o açúcar. Tá? Trabalho escravo. Aqui é você lembrar que isso, Daniel falou certo. Esse trabalho escravo não era trabalho negreiro primeiro, né? Isso aí. Aqui era para reduzir custo, né? E aumentar a produção, é óbvio. Só que, inicialmente, esse trabalho escravo não foi um trabalho escravo, Daniel aí, muito atento, não foi um trabalho escravo negreiro apenas, tá? Foi um trabalho escravo também indígena.
indígena, e depois, sim, houve aí o tráfico negreiro. A caneta descalibrou. Exportação, outra característica, né? Porque a riqueza ela se destinava principalmente ao mercado externo por conta da balança comercial. A gente estuda isso lá em geografia. Né? E a ideia é do pacto colonial, justamente porque Portugal utilizava desse sistema para controlar o comércio colonial e concentrar os lucros, tá bom? Então, esse pacto colonial fazia com que a colônia ficasse dependente economicamente da coroa, porque os lucros ficavam concentrados lá, diferentemente do que aconteceu onde? Lá nos Estados Unidos. Beleza? Entendeu isso aqui? Aí a gente vem para a questão, entende o que o examinador quer da gente, e aí fica fácil de você fazer a questão. Letra A, primeiro. A afirmação apresentada refere-se a um modelo colonial caracterizado pela combinação dele. Então, nós já sabemos qual é o modelo colonial, beleza? Em que Portugal se baseava, que era o modelo colonial baseado na lógica mercantilista. Então, ele está falando aqui de pequena propriedade rural, policultura, trabalho livre, produção voltada ao abastecimento do mercado interno colonial, nada a ver, né? Nós falamos o quê? Pequena propriedade rural? Não. Nós falamos em latifúndio, né? Policultura? Não. Até a Aline mencionou, falamos em monocultura, para facilitar até a exportação. Trabalho livre? Óbvio que não, trabalho escravo. Enfim, nada a ver, está errada a nossa letra A. Letra B. Descentralização comercial, liberdade econômica da colônia e desenvolvimento de manufaturas destinadas à exportação para outros países. Na neopologia, que é para ninguém errar, né? Às vezes a questão cai difícil, cai fácil, mas é isso aí. Nada a ver descentralização, não tinha nada a ver de liberdade econômica, totalmente errada a questão, tá? Totalmente errada a questão. Beleza? Portugal, ele procurava impedir que o Brasil comercializasse livremente com outras nações. Não podia haver essa liberdade, tá certo? Letra C, autonomia produtiva, também nada a ver, livre comércio internacional, nada a ver, muito fácil a questão, mas é uma questão para você revisar esses pontos, beleza? Letra D, aí aqui já fala, né, latifúndio, olha só, que legal, ó, latifúndio, monocultura, trabalho escravo, produção voltada para exportação e submissão ao pacto colonial. Pessoal, justamente, nós estamos falando aqui dos pilares clássicos da colonização portuguesa. Então, quais foram as características principais da colonização portuguesa lá no início? Foram esses aqui, tá na letra D. Então, é uma questão que é para você revisar, tá? Estamos aqui diante dos pilares da colonização: latifúndio, monocultura, trabalho escravo, produção voltada para a exportação e submissão ao pacto colonial, tá? Então, baseado em quê? Numa lógica mercantilista, tá certo? Letra E, não é a nossa alternativa, mas vamos ler. Industrialização precoce, nada a ver. Predomínio do trabalho assalariado, nem existia isso aqui. E redução de dependência econômica em relação à metrópole, nada a ver. Então você já entendeu a ideia aqui dessa estrutura, da ideia de exploração da colônia, da lógica mercantilista. Entendeu isso aqui, você mata todas as questões que caírem e vierem nesse sentido. Tá bom, pessoal? Seguindo adiante, a gente já está terminando. Grandes navegações e queda de Constantinopla é o tema aí dessa questão. Vem comigo na tela e vamos lá fazer a nossa leitura. Isso aqui eu vi cair em provas mais difíceis, tá? Mas pode cair na sua prova, e eu acho que se cair grandes navegações, se cair alguma coisa nesse sentido, eu acho que vendo essa questão você já consegue resolver boa parte das questões que aparecerem nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. A expansão marítima europeia, ocorrida entre os séculos XV e XVI, não foi resultado de um único acontecimento, mas de um conjunto de transformações econômicas, políticas e comerciais que marcaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nesse contexto, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453, contribuiu para o desenvolvimento das grandes navegações. Por quê? Aí vem letra A, letra B, letra C. Olha só que questão boa para você explorar, entender sobre essas grandes navegações. Ele já está te dando aqui as dicas, ó. Tomada de Constantinopla, quando? Em 1453. Por quem? Pelos turcos otomanos.
Olha só. Então nós estamos falando de quê? Da expansão marítima europeia. Isso inclui o quê? Inclui Portugal. Portugal é um país europeu. Isso inclui Espanha, inclui, enfim. Então você precisa entender alguns, além de entender o contexto, a cronologia, tá? Que aí você mata qualquer questão. Então, antes de ler, não sei se eu trouxe até um esqueminha aqui para você sobre as grandes navegações. Né? O professor uma mãe, né? O Igor falou, né? Professor, você é uma mãe, você traz tudo mastigadinho, mas essa é a nossa intenção, trazer tudo mastigado para vocês, só que não é mastigado a ponto de você não pensar, é mastigar para você aprender realmente o que é necessário aprender e não ficar estudando coisa que você não vai usar na sua prova, tá bom? Por isso que a gente traz esses detalhes. Ó, eu trouxe aqui, ó, grandes navegações, você que está vendo pela plataforma, você está vendo a nossa telinha, você que está vendo pelo Instagram, acho que não consegue ver, né? Mas não tem problema. Entra no YouTube, não sei se o Leandro colocou o link do YouTube, tá aí o link do YouTube, e aí você consegue ver pelo YouTube a tela completa. Tá? Então tá aí, ó, grandes navegações, contexto, trouxe o contexto para vocês das grandes navegações. Eu trouxe qual era o contexto, né, dessas grandes navegações. Ó? Renascimento comercial, crescimento da burguesia, monarquias nacionais, trouxe aí as consequências, a expansão marítima europeia, quem foi pioneiro disso foi Portugal, chegada da América, depois nós temos os interesses europeus, enfim, importância histórica, queda de Constantinopla. Quando? 1453. Essa queda de Constantinopla, domínio otomano, rotas mais caras e buscas por novas rotas. Entendendo esse contexto aqui, aí a gente vem aqui para a nossa questão e vem aprender a ler, a fazer a leitura da questão. Tá? É assim, ela é uma questão que a banca quer saber se você entendeu sobre essa lógica das grandes navegações, porque foi assim que o mundo foi descoberto, houve guerras, foi assim que se deu a criação, né, do mundo que a gente conhece hoje, através das grandes navegações. Então, muita gente decora lá que Constantinopla caiu quando? 1453. Só que aí esquece de entender por que isso foi importante. Por que a queda de Constantinopla foi importante? A questão está trazendo para vocês aqui, ó. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 contribuiu para quê? Para o desenvolvimento das grandes navegações. A questão já está te dizendo que essa queda de Constantinopla em 1453, ela contribuiu para as grandes navegações e, portanto, por consequência, ela contribuiu para a formação do nosso mundo como é hoje, tá certo? Por quê? Porque a cidade de Constantinopla, quando você vai estudar história, nós temos uma aulinha específica sobre isso, quando você vai estudar a história ali da cidade de Constantinopla, você vai ver que ela ocupava uma posição muito estratégica, que fica ali entre, porque eu não sei se eu trouxe o mapa, não sei se o Leandro colocou o mapa aqui, não colocou, né? É bem legal. Na aula a gente coloca o mapinha, fica bem legal para vocês, bem mastigadinho. Ela ocupava o quê? Uma posição entre a Europa e o Oriente. Lembra? Europa e o Oriente. Então, grandes partes ali das mercadorias do Oriente, as mercadorias orientais, ela tinha que passar por essa região antes de chegar ao mercado europeu. Olha só que interessante. E só tinha essa rota ali, plausível. Então, quando os turcos otomanos eles vêm, conquistam a Constantinopla, conquistam a cidade, o que aconteceu? As rotas comerciais ficaram mais difíceis, mais caras para os europeus passarem. Assim aconteceu depois a mesma lógica com o canal do Panamá, enfim, tudo foi mais ou menos isso, né, que aconteceu. Então o problema aqui, gente, presta atenção, o problema não era um problema militar, era um problema que econômico. Isso aí, ó, tá certo, Daniel. Problema econômico. Daniel viu nossa aula. Era um problema econômico. Os europeus eles continuavam precisando manter a economia girando. Né? Eles precisavam comprar as especiarias na Índia. Quais eram as especiarias na Índia? Pimenta, cravo, noz moscada. Fala aí, Aline, quais especiarias? Isso, seda, mais outra. Porcelanas, isso aí. Exatamente, a galera tá... É isso aí. Agora, o acesso a esses produtos acabou ficando o quê? Acabou ficando mais caro, mais complicado. Foi justamente nesse contexto que vários países, né, na verdade reinos europeus, porque eram as monarquias, né, europeias, passaram a procurar o quê? Novas rotas
para chegar ao Oriente, sem depender daqueles caminhos tradicionais que eram controlados por pessoas que eles eram pessoas hostis, eram os turcos otomanos. Então, a queda de Constantinopla, ela costuma aparecer nas provas como um dos fatores que estimularam as grandes navegações, tá certo? Então, façam essa ligação. Queda de Constantinopla, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, 1453, estimulou o quê? As grandes navegações. Aí a pergunta que se faz contribuiu para o desenvolvimento das grandes navegações? Por quê? Aí a gente aprende a fazer a questão de fato. Letra A, por quê? Fortaleceu o acesso europeu às rotas comerciais orientais, reduzindo a necessidade de novas viagens marítimas? Pessoal, a gente acabou de falar, né? Ocorreu exatamente o contrário aqui, né? E isso aí, Aline, ocorreu exatamente o contrário. A queda de Constantinopla, ela dificultou o quê? O acesso europeu ao comércio oriental, às Índias. Então, aumentou o interesse por buscar novas rotas marítimas. Foi daí que houve a necessidade, daí que surgiu, inclusive, o poema do nosso querido... Cadê? Eu tava com o poema aqui, tá aqui, ó. O Mar Português, né? Ó, Mar Português. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Tá aí, Fernando Pessoa. Depois eu leio para vocês aí o poema. Daí que surgiu o poema do nosso querido Fernando Pessoa. Tá? Letra B. O desenvolvimento das grandes contribuiu para o desenvolvimento das grandes navegações. Por quê? Letra B. Permitiu que Portugal assumisse o controle direto do mar Mediterrâneo, ampliando seu comércio com o Oriente. Nada a ver, né, gente? Nada a ver. Não ampliou coisíssima nenhuma. Portugal nunca assumiu o controle do mar Mediterrâneo, não teve isso aqui, tá? Não teve. Letra C. Provocou o fechamento ou o encarecimento das tradicionais rotas terrestres utilizadas pelos europeus para obter produtos orientais, incentivando a busca por caminhos alternativos. Tá aí, ó, a letra C é o nosso gabarito. Questãozinha clássica, sempre cai essa questão. Nunca vi assim. Quando cai grandes navegações, sempre cai essa questão relacionada a essa referência da queda de Constantinopla com o novo formato do mundo através das grandes navegações, né? Então, tá aí a nossa letra C. A letra D não é, mas vamos ver por que está errada, né? Promoveu a unificação política dos reinos europeus sob o comando do Império Bizantino. Nada a ver. O Império Bizantino a gente estuda em outro momento, né? Aqui, a queda de Constantinopla, ela marcou o quê? Marcou justamente o fim do Império Bizantino. Então, não tem nada a ver de comando do Império Bizantino, mas Império Bizantino a gente estuda em outro momento. Letra E. Garantiu aos comerciantes italianos o monopólio das especiarias asiáticas. Ó, comerciantes italianos, eliminando a concorrência portuguesa? Não, né, gente? Nada a ver. E isso, a Aline falou isso aí. A Aline foi em cima. Os comerciantes italianos, eles continuaram se você ver a Itália, é só lembrar da bota. Vocês conseguem ver? É porque eu não trouxe um mapa. Tem a bota ali. Os comerciantes italianos, eles continuaram muito importantes ali no comércio mediterrâneo. Você lembra da bota? Então, o Mediterrâneo é aquela parte ali. Então, houve a importância, eles continuaram sendo importantes ali naquele meio. Só que a conquista otomana, ela não elimina a concorrência total de Portugal. Foi justamente, na verdade, a busca para escapar de um sistema comercial que incentivou essas navegações aí portuguesas, as navegações de outros países, inclusive da Espanha também, que disputou bastante com Portugal, e depois da Inglaterra. Então tá aí, pessoal, um tema extremamente importante, é uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais assim, né, trabalhada, mas dá para você revisar bem com essa questão caindo esse tema, tá? Caindo queda de Constantinopla, grandes navegações, objetivos, enfim. Trouxe aqui um mapinha para você que está na plataforma aqui, está conseguindo ver o nosso mapinha, né? Você que está no Instagram, entra lá no link do YouTube, que aí você consegue ver a aula completa toda. Eu acho que aqui você consegue só me ver, né? Muito bem. Isso aí, a Aline está certa. Isso aí. Foi por isso que Portugal passou pelo bojador, né? Exatamente. A gente está falando aí que isso aí fez com que Portugal vencesse o bojador. Inclusive é o poema do Fernando Pessoa. Eu gravei um vídeo sobre isso. Pessoal, vem aqui comigo na tela e vamos ler aqui
a próxima questão sobre o período pré-colonial e exploração econômica no Brasil. Olha só, sempre cai essa questão, tá? Você que está no Instagram, você não está conseguindo ver, mas essa questão sempre cai. Deixa eu tentar mostrar para você aqui como que tá. Ó, sempre cai, gente, sempre cai essa questão, tá? Sempre vai cair uma questão desse tipo para vocês. Por isso que eu trouxe, muito importante mesmo. Vem comigo na tela, vamos fazer a leitura e eu vou mostrar para vocês por que um conselheiro, eu acho que saiu aqui, tá. Vou mostrar para você por que essa questão durante as primeiras décadas, após a chegada portuguesa. Não, essa mesmo, a Aline está falando ali que. Isso. Essa mesmo, né? Tá no material de vocês. Quem não baixou o material, pessoal, tá no link, tá? Quem tá dentro da plataforma, vocês que estão na mentoria, acho que quem tá na mentoria tá me vendo aqui nessa câmera aqui. Quem tá no YouTube talvez esteja vendo aqui. Quem tá no Instagram está me vendo nessa câmera. E quem está na plataforma talvez esteja vendo nessa câmera aqui e nessa aqui. Então são duas câmeras na plataforma, beleza? Então vamos lá. Durante as primeiras décadas, olha só. Então falamos do período, estamos aqui em um período pré-colonial, exploração econômica. Durante as primeiras décadas após a chegada dos portugueses à América, a coroa portuguesa ainda não havia implantado um projeto efetivo de colonização. Apesar disso, expedições foram enviadas para reconhecer o território, garantir sua posse e explorar recursos economicamente viáveis. Nesse contexto, a exploração do primeiro produto de interesse econômico na América Portuguesa caracterizou-se principalmente por, pessoal, isso aqui é uma questão de interpretação e uma questão não só de você conhecer a história ali. Ele está falando das primeiras décadas. Então, quando ele fala primeiras décadas, você tem que saber que nós estamos aonde aqui? Período pré-colonial. Eu botei o tema, mas a banca, ela não vai chegar para você e falar, estamos num período. Não. Você sabe que está falando de primeiras décadas. Então, eu estou em que momento? Eu estou no momento do período pré-colonial. Você sabe que o período colonial se iniciou quando? Com Martim Afonso de Souza, a expedição de Martim Afonso de Souza. Quando se deu a expedição? 1530. Então, muito cuidado com isso, tá? E aí traz o contexto, né? Está falando aqui para garantir a posse, explorar recursos. Aí está perguntando qual foi a exploração desse primeiro produto, ó, exploração do primeiro produto de interesse econômico. Ó. Que produto foi esse? O que você precisa saber para responder isso aqui? Letra A. Essa exploração desse produto, que nós vamos saber qual é, se caracterizou principalmente por quê? Para construir uma atividade baseada na extração de recursos naturais realizadas sem a necessidade inicial de povoamento permanente em território. Gente, vem comigo aqui na tela. Isso aqui é muito importante vocês entenderem bem. Deixa eu trocar minha pela branca, porque a outra aqui é azul. Isso. É muito importante você entender o seguinte, aqui. A banca, o Daniel fez uma observação importante. A banca, ela está cobrando uma característica da exploração do sistema econômico, da exploração econômica, nesse período pré-colonial. Muito bem, parabéns aí, o Daniel. Característica. Ele deve estar com material, né, Daniel? O que é isso? Quando os portugueses chegam ao território aqui americano, ao território sul-americano, o negócio de Portugal, na verdade, continuava lá nas Índias, no Oriente Médio, no comércio oriental. Então, Portugal não se interessava pelo Brasil. Então, durante essas primeiras décadas, esses primeiros 30 anos ali, após a chegada de Cabral, não houve uma colonização efetiva. Exatamente o que Daniel falou. Tá? Então, qual a principal atividade econômica nesse período? Então, vem aqui comigo na tela. Sabendo disso aqui, você já elimina um monte de questão, você já resolve um monte de questão, você já... ó, quando você tem aqui, ó, 1500, que é a chegada de Cabral. Aí depois você tem 1530, que é o período da expedição de Martim Afonso de Souza, certo? 1530. E depois você tem 1534. Depois você tem, deixa eu fazer para cá, né, para não botar aqui, ó, 1534. Nós temos o sistema das capitanias, nós temos aqui 1549.
Só tem que lembrar dessas datas, gente. É data, assim, básica. Isso aqui não tem nada de difícil, tá? 1549 foi o quê? Governo geral. Lembra do governo geral? Governo geral. Tá? Então, assim, nesse período aqui, nós estamos no período pré-colonial. Então, gente, nesse período, eu falo em cana aqui, eu falo em ouro, eu falo em, enfim, fundação de cidade? Não. Nesse período, eu estou falando de quê? Eu estou falando do pau-brasil. Eu estou falando basicamente aqui do pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil não exigia nada, ele não exigia fundação de cidade, não exigia ocupação do território, não exigia investimento agrícola, nada. Tá? Por isso que os livros de história, eles falam o quê? Eles falam que essa atividade era uma exploração essencialmente... nós tínhamos aqui um modelo essencialmente extrativista, porque era só extrair a madeira. Na verdade, não era a madeira, né? Era vocês já viram o pau-brasil? Como é que era o pau-brasil? O pau-brasil, você tira tinta, e aquilo ali serve como tintura, é um vermelho, assim, e o resto vira madeira, vira as coisas. Mas era especialmente um extrativismo, né, em sua excelência. Então, você entendeu esse contexto aqui que eu vou colocar na tela para vocês, você resolve qualquer questão, tá? Resolve qualquer questão. Vamos lá? Vamos à alternativa. Nesse contexto, a exploração do primeiro produto de interesse econômico na América Portuguesa caracterizou-se principalmente por... Então, o primeiro produto, nós estamos falando de quê? Primeiro produto, pau-brasil. Depois que a gente vai falar da cana, certo? Se caracterizou pela construção de uma atividade baseada na extração de recursos naturais. Lembra que eu falei do extrativismo? Extrativismo. Essência. Realizada sem a necessidade inicial de povoamento permanente do território. Está correta. Vem uma tela aqui para mim falando que de uma atualização, lembre-me depois. Não sei se o pessoal da plataforma está ok. Tá. Tá aí, nosso gabarito é a letra A, tá certo? Letra A. Atividade baseada na extração. Então não teve nada de... Não é difícil a questão, mas tem esse detalhe. De você saber ler, saber construir essa leitura para você não se perder na hora ali da prova. Porque às vezes sua cabeça está quente, você não está acostumado a ler, por isso que eu falo, tem que ler, pessoal. Ler muito, muita questão. Essas questões que vocês fizeram aqui, vocês têm que refazer a questão, por quê? Para pegar o raciocínio do professor. Então o raciocínio do professor vai te ajudar, tá? A fazer essas questões, tá bom? Letra B. Promover a formação de grandes núcleos urbanos no litoral brasileiro, impulsionando rapidamente a ocupação demográfica. Nada a ver, né? Aqui não teve nada a ver as primeiras décadas com formação de núcleo urbano, com capitania hereditária, enfim, não teve nada a ver com isso. Tá? Muito cuidado com essas pegadinhas. Letra C. Estimular a implantação imediata do sistema plantation. Já tenta te confundir aqui. Baseado na monocultura, latifúndio, trabalho escravo africano. Essa letra C, o modelo plantation, a gente já estudou ele, já tem uma aulinha específica sobre ele, questão também sobre o modelo. Ele está ligado o quê? Está ligado à economia açucareira. Então, quando você falar em plantation, pessoal, você faz logo esse link aqui, ó, com a economia açucareira. Tá bom? Então, muito cuidado com o sistema plantation. Sempre cai isso aqui na prova, tentando te confundir. Letra D. Resultar na descoberta das importantes jazidas minerais responsáveis pelo enriquecimento da coroa portuguesa durante o século XVI. Nada a ver, né? Não tivemos isso. As grandes jazidas minerais, na verdade, elas foram descobertas só lá no século XVII, no final do século XVII ainda. Não teve nada a ver com o século XVI, tá bom? Então, cuidado com isso. Ó. Importante jazidas. Falou em jazidas, pessoal, é o quê? É final do século XVII, tá? Muito cuidado aí com isso aí, com essas observações. Final do século XVII. Aonde? Lá para Minas Gerais, depois para Goiás, depois para São Paulo, tá certo? Letra E. Favorecer a criação das primeiras manufaturas coloniais destinadas a exportação para o mercado europeu. Nada a ver, a colônia não possuía nenhum setor manufatureiro para criar um sistema de exportação. A lógica era o quê? Era extrair recursos para poder vender na Europa, criar riqueza na Europa. Basicamente, essa era a ideia. Tá certo?
Então, entendeu essa lógica? Vamos para a próxima questão: mercantilismo e expansão marítima. A questão também sempre cai, por isso que eu trouxe ela para vocês. Um conselheiro do rei de Portugal, no século XV, defendia que o fortalecimento do Estado dependia da ampliação das riquezas do rei. Para isso, argumentava que era necessário acumular ouro e prata, proteger a economia nacional da concorrência estrangeira e ampliar o comércio e conquistar novas áreas de exploração ultramarina. As ideias defendidas por esse conselheiro estão diretamente associadas ao. Olha só que legal, que questão boa para você poder revisar. E aí ele vem tratando aqui, né, ele está trazendo uma ideia econômica, né, de sistema econômico, de crescimento econômico, e a banca quer saber que esse conselheiro está defendendo, qual é a ideia que esse conselheiro está defendendo. Ele traz aqui, essas ideias estão associadas aqui. Aí, ó, liberalismo econômico, depois, ó, socialismo utópico, depois fala mercantilismo na letra C, na letra D fala em feudalismo, e na letra E fala em fisiocratismo. O que você precisa para poder responder uma questão dessa? Essas questões costumam cair, tá? Costumam cair. O que você precisa para responder? É uma questão que vai exigir que você saiba sobre a lógica mercantilista que a gente acabou de falar. Então, você que já fez a questão anterior, você já sabe que o nosso gabarito é a letra E, que não tem como sair fora disso, né? Aqui a gente está falando de Portugal do século XV, ó, fortalecimento do Estado, enfim. Então, a banca ela não perguntou diretamente o conceito. Você vê que ela traz o quê? Ela traz características e ela quer que você identifique a prática econômica que caracterizou aquele momento. Então, antes de analisar essas outras alternativas, vamos trabalhar um pouquinho sobre esse conceito aqui do mercantilismo. Vem aqui comigo na tela. Vem aqui comigo na tela e entendam o seguinte. Quando eu falo mercantilismo, isso aí, Júnior. Exatamente. Exatamente. Pacto colonial, exatamente. O termo mercantilismo ligado ao pacto colonial, exatamente. É isso aí que você tá. A sua ideia tá correta. Tá? Só vou falar um detalhe aqui para você. O mercantilismo, ele foi um sistema econômico que foi adotado por vários estados, não foi só Portugal. Então, muito cuidado. Vários estados europeus. Tá? Entre os séculos quais? Entre os séculos XV e século XVIII. Então, o que você vai fazer aí no seu material? Ó, o mercantilismo. Falou em mercantilismo, você não está falando só de Portugal, só de Espanha, gente. São vários estados nacionais europeus entre os séculos XV e século XVIII. Isso aqui é pegadinha de prova, cai muito, 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 muito. Tá? Séculos XV. Eita. Além de eu... Não erra isso aqui, por favor, porque senão... Século XV e século XVIII. Muito cuidado com isso aqui. Daniel fez uma observação, tá certo, tá? Mas cuidado, porque durante a transição lá da Idade Média para a Idade Moderna, você tem que entender que esse sistema econômico, ele era adotado por todos esses estados europeus, tá? Não só o que você falou de Portugal e Espanha, porque você raciocinou certo, só que você falou apenas de Portugal e Espanha, tá bom? Então, e qual era o objetivo principal aqui? Qual era o objetivo principal? Era o fortalecer o Estado. Nós estamos trabalhando aqui, quando a gente trabalha ideia econômica, em balança comercial. O que é balança comercial? É fortalecer o poder do Estado. É aumentar a riqueza do Estado. É aumentar a riqueza do reino de Portugal, do reino espanhol. Tá? Então, essa é a ideia mercantilista. Essa era a ideia do Pacto Colonial. Tá? Então, o que os governos precisavam fazer? Primeiro, acumular ouro, porque a riqueza era baseada nisso. Ouro e prata. Isso se chama o quê? Metalismo. Ó, se na prova cair essa expressão, ó, metalismo. A Bruna, né? A Bruna falou, a Bruna comentou certinho, tá vendo? Bruna tá estudando muito bem, muito bem. Metalismo. Então, esse acúmulo, as nações precisavam acumular o ouro. Até hoje, nós temos um sistema baseado aí nas riquezas, no acúmulo de ouro. Nós precisávamos os reinos, né, o reino de Portugal, o reino espanhol, precisava dessa expansão comercial. Por isso, a conquista de outras colônias. Tá? Então, essa expansão colonial era muito necessária.
Tá? Aline, exatamente, Aline. Exatamente. Justamente para poder criar o máximo de riqueza. Quanto mais colônia, melhor. Né? E mais problemas também. Além disso, nós temos aqui o protecionismo econômico, nós temos várias outras características, participação do Estado na economia. E se a gente for estudar a fundo isso aqui, não acaba. Tá? Então você precisa compreender essa ideia, né? Essa ideia que a banca quer que você entenda, tá bom? Não é diretamente, o que é mercantilismo? Não, é o contexto disso aqui. Tudo bem, gente? Estamos bem? Estamos entendidos? É isso que eu me preocupo com vocês, tá? Eu não quero que vocês peguem, o mercantilismo é isso, mercantilismo... Não, você precisa entender o contexto para poder aprender a ler a questão e aí sim você tá seguro quando você for resolver, beleza? Então, a banca, ela traz aqui características, espera que você reconheça qual é o sistema que foi descrito, é óbvio que você sabe que é o mercantilismo, e aí, quando você encontra o enunciado falando de fortalecimento do rei, expansão marítima, enfim, a Aline falou lá, intervenção, falou intervenção, intervenção estatal, né? Ela falou outra coisa, mas alguma coisa nacional, né? Ela falou nacional, mas é isso aí, Aline, é isso aí. Então, o caminho é qual? O caminho é o mercantilismo, tá bom? Então, muito cuidado com isso, não percam uma questão dessa, tá bom? Não percam uma questão dessa, porque é uma questão que cai sempre e eu tenho certeza que vai cair uma questão dessa na sua prova. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, absoluta. Tá certo? Então, letra A fala o quê? Liberalismo econômico, olha só. Liberalismo econômico que defendia a redução da participação estatal na economia e a livre concorrência entre as nações. A gente acabou de falar aqui que, na verdade, o liberalismo econômico ele vai surgir depois, né, quando a gente começa a falar de economia, a gente vai lembrar de ideias de Adam Smith, ali do século XVIII, enfim, Adam Smith é esse cara aqui, ó, que escreveu essa obra aqui, ó. Você que está na plataforma, consegue ver, ó? Isso aqui é um volume, ó, do pessoal da mentoria também, ó. Cara, eu fichei esses volumes todos do Adam Smith, Riqueza das Nações, isso aqui, ó. Esse livro é lindo de se ler, lindo, lindo. Tá? Então, quando a gente está falando de liberalismo econômico, enfim, a gente está falando de um sistema econômico lá depois do século, no século XVIII para lá, tá bom? O mercantilismo é outra coisa, defende a intervenção ali do Estado na economia e não tem nada a ver com liberalismo econômico, que é o contrário, não defende a intervenção, beleza? Letra E fala em socialismo utópico, também não tem nada a ver, propunha a eliminação da propriedade privada e a coletivização dos meios de produção. Dá o conceito mais ou menos certo, né? O socialismo utópico é uma corrente de pensamento que surge só lá no final do século XVIII, no século XIX, né? O socialismo utópico verdadeiro é século XIX, né? Depois que a gente fala de marxismo, mas é lá no século XIX, não tem nada a ver aqui. Mercantilismo, conjunto de práticas econômicas voltada para o fortalecimento dos estados nacionais durante a Idade Moderna, tá certo? Nossa questão é aí a letra C, tá certo? Letra C. A letra D tá falando em feudalismo, né? Gente, feudalismo, sistema baseado na descentralização política e na predominância das relações de serviço. Quem estava falando ali, quem estava falando era o Leandro, né? Feudalismo. Gente, o feudalismo, ele foi um sistema econômico, na verdade, um sistema misturado, um sistema político, um sistema social, que foi lá na Idade Média. Né? Então, ele predominou ainda no período da Grande Idade Média. Tá? Então, nessas grandes navegações aqui, o sistema ele já estava em declínio. Não tem nada a ver o crescimento do comércio, o fortalecimento da burguesia ali, mas o que? A centralização política, tudo isso contribuiu, na verdade, para o enfraquecimento do feudalismo. Daniel fez uma observação correta. Tá? Então, houve um enfraquecimento do feudalismo com isso, tá? Com essas grandes navegações, enfim. Fisiocratismo, corrente econômica que defendia a liberdade comercial e a não intervenção estatal. A Aline falou assim, professor, você pegou pesado, hein? Não, Aline, é porque isso cai, tá? Costuma cair, você precisa... Às vezes você vai ver na sua prova uma questão que não tem nada... Você nunca ouviu aquela palavra. Aí você precisa desenrolar. Na hora da prova é desse jeito, é a vera, tá? Então, o fisiocratismo é o quê? Na verdade, era uma doutrina econômica que foi desenvolvida no século XVIII,
Tá? E o que eles defendiam? Eles defendiam uma intervenção menor no Estado. Ah, professor, mas não era igual a Dan Smith falava? Não. Eles consideravam, principalmente, a, a, a agricultura como a principal fonte de riqueza, e não a industrialização, enfim. Por isso, fisiocratismo, fisiocratas, enfim. Então, você tem que saber essas palavras. Não precisa ser aqui um cara erudito e tal, mas você precisa pelo menos entender ali o início, a ideia, tá bom? Então não tem nada a ver com mercantilismo. Beleza, pessoal? Então tá aí, entendeu isso aqui do mercantilismo? A gente tem uma aula só sobre mercantilismo, eu poderia trazer um monte de coisa para vocês, mas não é necessário agora. Vai confundir mais ainda vocês. Seguindo adiante, a gente trata aqui também das grandes navegações, uma outra questão que sempre cai, tá? Sempre cai essa questão, ela é uma questão que vai trabalhar mais ali alguns fatores que vão falar sobre a expansão do Império Português por meio dessas grandes navegações, tá? Então, é uma questão que sempre cai, sempre cai. Então, peço que você preste bem atenção, tá? Tá aí no Instagram, tem uma galera aí no Instagram, ó. Galera no Instagram, Demetrios, meu orgulho, tá aí, ó, Demetrios, Romilson, Fabrício. Ah, eu não tô vendo o link aqui do YouTube. Não tá. O link do YouTube não tá aqui. Não sei por quê. Gente, quem tá pelo Instagram e quiser ver porque vocês não conseguem ver a tela, né? Ó, vou mostrar a tela aqui para vocês. Ó. Vocês não conseguem ver a nossa tela, que tá no Instagram, tá? Mas lá no YouTube, você consegue ver. Eu coloquei no carregador aqui, talvez até termine a live e jogue o link para vocês. Deixa eu ver se dá para colocar assim. Pronto. Pessoal, que não dá para colocar direitinho, mas a gente tenta fazer alguma coisa aqui. Pronto. Dá para me ver aí? Tá aí, Demetrios, grande. Meu orgulho também, Demetrios é meu orgulho, meu grande amigo. Vamos lá, pessoal. É uma questão muito importante para vocês, tá bom? Muito importante mesmo. Eu quero que vocês acompanhem o seguinte: embora outros reinos europeus também tenham participado das grandes navegações, Portugal foi o primeiro a desenvolver um projeto marítimo contínuo e organizado. Esse pioneirismo não pode ser explicado por um único fator, mas pela combinação de diversas condições favoráveis existentes no reino português durante os séculos XV e XVI. Sobre os fatores que explicam o pioneirismo português, assinale a alternativa correta. Professor, what the hell is this? O aluno me perguntou, né? E quem sabe inglês sabe o que significa. Gente, olha só. É uma questão clássica. Isso aqui sempre cai. Você precisa entender, quando falar em grandes navegações, quais foram os motivos que levaram Portugal a ir para o mundo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui. Consigo. Quais foram os motivos que levaram Portugal a ir para o mundo? Tá? E aqui, gente, tem um monte de coisa para gente falar. Né? Um monte de coisa legal para a gente falar. Primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: os alunos, muitos alunos entendem que o Portugal, as grandes navegações, o Portugal ele ficou muito rico por conta do Brasil. Os alunos sempre confundem isso, né? Porque o Portugal descobriu o Brasil era muito grande e tal, não sei o quê. Uma vez o aluno falou isso na redação. E aí eu sempre trago essa questão para dizer que não foi isso, tá? Portugal, gente, ele ainda possui uma posição geográfica, principalmente na época ali, muito privilegiada. E Portugal, ele estava ali na Europa, ele estava voltado para onde? Para o Oceano Atlântico, estava aqui, ó, na frente dele. E os outros reinos, vários reinos europeus, se concentravam ali nas atividades mais no Mediterrâneo. Você lembra da Itália, da bota? Então, Mediterrâneo. E os portugueses, eles tinham já ali um contato com a navegação já oceânica, enquanto os outros ficavam mais no Mediterrâneo, que é mais estrito. Tá? Então, Portugal tinha essa posição privilegiada. A questão, ela quer saber isso.
E aí Portugal passa por um processo aqui de centralização política, né? Nós tivemos aqui vários acontecimentos que eu vou explicar para vocês. Aqui as alternativas até trazem aqui, eu vou precisar, ó, dinastia de Aves. Nós tivemos vários acontecimentos. A Revolução de Aves, por exemplo, fortaleceu a monarquia, aproximou o rei ali da burguesia, que a gente chama de burguesia mercantil, né? Surgiu uma aliança importante, muito importante. E aí a burguesia queria ampliar os lucros comerciais, e aí a monarquia queria fortalecer o Estado, aumentar a arrecadação, e as navegações. E as navegações atendiam os interesses desses dois grupos. Olha só que interessante, né? Então, somando isso tudo, Portugal vai investindo em técnicas de navegação. Não foi para descobrir o Brasil, não foi para pegar especiaria na Índia só, tá? Tem um conjunto por detrás disso. E aí ele foi se aperfeiçoando. Quem faz a mesma coisa o tempo todo vai se aperfeiçoando. É assim que se passa em concurso público, por exemplo, né? Isso aí, ó, a Aline tá... Exatamente. A Aline tá aí. Falando de novo do Mar Português, né? Tá certo. Mar Português, para quem não sabe, é um poema de Fernando Pessoa, né? Falando sobre esse rompimento de Portugal para o mundo, falando que muitas noivas ficaram sem casar. Então, gente, nós temos aí um tempão em que Portugal ficou desenvolvendo técnicas, aperfeiçoando as suas caravelas, as suas embarcações, né? Utilizando instrumentos, aperfeiçoando instrumentos que auxiliavam nas navegações, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio. Então, ele começou a acumular muita experiência de navegação, muita experiência comercial ao longo das décadas. Não foi de um dia para o outro, tá certo? Então, quando a banca pergunta sobre isso, sobre o pioneirismo português e tal, normalmente ela quer saber se você sabe, se você entende esse conjunto. Beleza? É por isso que ela está falando em pioneirismo português. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Vem aqui na tela e vamos entender aqui o seguinte. A letra A fala assim: o pioneirismo português resultou principalmente da descoberta precoce de grandes reservas de ouro e prata que financiaram as primeiras expedições oceânicas. Gente, nada a ver, porque ela mistura. A alternativa aqui, o que ela está fazendo? Você no Instagram não consegue ver, mas você que está na plataforma, ela está misturando o quê? O caso português com a lógica lá da colonização da Espanha, espanhola, da América. Lembra disso? Na aula a gente fala sobre isso. Então, não tem nada a ver, tá? Portugal ele não iniciou a navegação porque ele possuía uma reserva muito grande de ouro na colônia XYZ. Na verdade, a busca por riqueza ela foi justamente uma das razões que estimularam, né, acabou estimulando a expansão marítima, mas não foi esse caso aqui, tá certo? Aqui a gente está falando da Espanha. O pioneirismo português não resultou principalmente dessa descoberta aqui não, tá bom? Letra B. A posição geográfica atlântica, a centralização política promovida pela dinastia de Aves, que a gente acabou de falar, o apoio da burguesia mercantil, acabamos de falar isso, os avanços náuticos contribuíram para a liderança portuguesa nas navegações. É a letra B. A letra B está correta. Tá? É a posição geográfica mesmo. É porque eu não trouxe o mapinha aqui de Portugal. Fica de frente para... Enfim, aí tem a parte do bojador lá, né, que ele tem que atravessar. Que tem que atravessar o bojador e muitas... Mas deixa eu ler para vocês que é muito lindo esse poema, gente. O Fernando Pessoa ele escreve esse poema expressando justamente isso, né? Expressando justamente essa quebra de Portugal, essa quebra do medo de Portugal. E aí, por essa quebra, por esse enfrentamento do medo, é que Portugal vai e ganha o mundo. Tá? É lindo, ó. O Fernando Pessoa começa assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Olha só que lindo, gente. Quando ele fala aqui, ó, quem quer passar além do bojador, é porque Portugal enfrentou muita dificuldade em um espaço do bojador que morria muita gente, naufragava, havia mitos de monstros marinhos, e aí ninguém passava por aquele lugar.
até que um camarada uma vez passou, a pedido lá do Dom Henrique, e voltou com segurança, né? E aí Portugal começou a desenvolver mais ainda suas navegações. Beleza? Então nossa letra B é a correta. Vamos lá para a letra C. Portugal iniciou as grandes navegações após unificar-se politicamente com a Espanha, ampliando seus recursos militares. Nada a ver, né, gente? Quem respondeu isso aqui precisa. Ninguém respondeu, né? Isso aqui. Na verdade, ocorreu o contrário, né? Portugal ele consolidou seu projeto marítimo, né? Sua expansão marítima, preservando a sua autonomia política. Não houve pelo menos por enquanto, não houve essa junção. A Revolução de Aves, que a gente falou aqui, ela impediu a incorporação portuguesa ao reino da Espanha de Castela. Então, não teve nada disso. Por isso que a gente falou da dinastia de Aves. A gente estuda isso numa aulinha específica de história. Letra D. O principal fator do pioneirismo português foi a existência da Escola de Sagres. A Escola de Sagres até hoje dizem que é um mito, enfim. Instituição universitária responsável pela formação obrigatória dos navegadores europeus. Até hoje o pessoal fala da Escola de Sagres, é uma pegadinha, na verdade, essa letra D. Porque eles apresentavam, alguns historiadores apresentavam a Escola de Aves como motivo do pioneirismo português, porque foi ali que foi desenvolvido um monte de coisa, e não tem nada a ver. Hoje os historiadores, alguns falam que não existiu aquilo, outros falam que aquilo ali foi só uma tradição, enfim, mas não tem nada a ver com a nossa questão. Letra E. O pioneirismo português ocorreu porque Portugal possuía o maior mercado consumidor da Europa e dependia pouco do mercado do comércio oriental. Não, gente, Portugal, primeiro que ele não possuía o maior mercado da Europa, né, o maior mercado consumidor. Portugal é pequeno, gente. Portugal é um pouco maior do que o Espírito Santo no território, tá? Então, e o comércio oriental era justamente um dos maiores interesses econômicos dos portugueses. Tá? As especiarias orientais, né, estavam aí entre os produtos mais valorizados na Europa. Por isso que Portugal ia lá para as Índias e levava aqueles produtos lá para a Europa para vender. E daí veio o Brasil, entra toda essa história. Então não tem nada a ver aí a letra E. Tá? Muito cuidado com isso. Pegadinha clássica de prova. Já estamos terminando aqui. Ao explicar, a gente aqui está falando também da experiência comercial marítima e pioneirismo português. Gente, essa é uma questão que eu faço questão de deixar para o próximo bloco, tá? Eu vou terminar esse bloco, vou terminar essa transmissão. Você que está vendo pela plataforma, eu vou terminar. Você que está vendo ao vivo pela plataforma, nós iniciaremos amanhã, na parte da manhã. Você vai poder assistir à tarde também. Pessoal do Instagram que não viu as questões, eu vou deixar o link, tá, na descrição para vocês assistirem um vídeo. E aí amanhã a gente retoma esse tema que é muito importante e também retoma as outras aulas das questões direcionadas. Tem questões de geografia e português. E amanhã é o momento também de lançarmos os temas de redação, tá bom? Eu não sei se amanhã que eu falo é hoje, no caso, né? Hoje é sexta. Então, sexta. Esse final de semana a gente lança os temas de redação e aí o Fábio tem as aulas específicas de redação para vocês começarem a treinar e mandar vocês, principalmente vocês aqui, ó, do nosso programa de mentoria. A GoPro aqui não tá funcionando. Vocês que estão aqui no Instagram, tá aí o nosso estúdio representado, né? Tá aí. Vocês que estão no Instagram, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da aula completa. E você que está nos assistindo aqui na plataforma ao vivo, vamos terminar por aqui. Amanhã a gente retoma. Você que já assistiu, tá no dia de amanhã assistiu, você vai retomar num outro módulo. Talvez eu coloque outro módulo, ou eu coloque embaixo desse vídeo um outro vídeo com as outras questões. Porque a partir dessa questão aqui, eu quero trabalhar de forma diferente com vocês. Tá bem, gente? Então, ficamos por aqui. Ficamos aí com Fernando Pessoa, né? Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Aí fica aí você com nosso querido Fernando Pessoa, é um dos poetas aí que eu mais
admiro, que eu mais gosto. Tem toda a coleção de Fernando Pessoa. Poesia é igual regra de beisebol. Quando você não entende, quando você aprende a regra, você se apaixona. É técnica pura, é muito lindo, é muito legal. Tá? Gente, ó, ficamos por aqui. Um grande abraço, obrigado aí pela presença de todos. Fiquem com Deus, bons estudos e a gente se vê. Quem quiser pode mandar mensagem aí para mim no Instagram, aqui na plataforma. Os mentoriados mandam mensagem para o telefone vermelho, beleza? Interrompemos por aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus.